Agora vai. Então, boa noite novamente, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula demonstrativa, que nós vamos falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB. Então, quando eu falar PNAB, estamos falando da Política Nacional de Atenção Básica. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, sou graduada pela UFG, especialista em Psicologia do Trânsito, especialista em Saúde da Família e Comunidade, eu fiz residência multiprofissional, tenho outras especialidades também, mas essas são as que eu divulgo mais. E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Atenção Básica somente e vamos analisar uma questão. A aula de hoje ela é bem curta, mas eu acredito que vai agregar bastante para vocês, porque nós precisamos entender de fato como que funciona essa política de atenção básica, porque ela é muito importante, ela é altamente concursável e ela é altamente residenciável. Eu acabei de inventar uma palavra. E aí vocês podem também me dando o retorno de vocês. Se vocês não estiverem entendendo, se travar, qualquer coisa, vocês me avisam, tá bom? E o que seria essa Política Nacional de Atenção Básica? Ela está descrita na Portaria 2.436 de 2017 e ela faz a diferenciação. Aliás, ela faz essa equiparação entre a atenção básica e a atenção primária à saúde. É a mesma coisa. Ela traz essa equiparação. No artigo 2º, ela define o que é a atenção básica, que ela fala que é o conjunto de ações de saúde individuais, ou seja, se faz intervenções individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Vocês podem perceber que todas as ações de saúde podem ser desenvolvidas na atenção básica. Por isso que ela é a ordenadora e coordenadora do cuidado. A atenção básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, ela tem mesmo essa função, inclusive até de reabilitação. Antes, não se via a atenção básica fazendo esse trabalho de reabilitação. Mas hoje entende-se que até a reabilitação pode ser feita na atenção básica, tá? Na atenção primária à saúde. Por quê? A atenção primária à saúde, segundo a literatura, ela tem que ter um nível de resolutividade de até 80%. Então, se ela tem que resolver até 80% dos problemas de saúde, ela tem que reabilitar também. Então, temos aí a promoção de saúde. A promoção de saúde é fazer uma intervenção antes mesmo que o problema de saúde aconteça. Já a prevenção em saúde é fazer uma intervenção com a possibilidade desse problema acontecer. A proteção é o cuidado em saúde em si, né? O diagnóstico é, por si só, entender quais são esses problemas de saúde que se tem, e não é só um diagnóstico individual. A atenção básica tem o papel de fazer um diagnóstico coletivo também. Então, entendam que diagnóstico não é somente saber qual a patologia que aquele paciente tem, mas entender também uma questão mais panorâmica desse cenário de problemas de saúde de uma forma coletiva. E por aí vai, tratamento, né, reabilitação, como eu disse para vocês, redução de danos também é muito importante na atenção primária, é atribuição da atenção primária. E quando falamos de redução de danos, estamos falando principalmente da prevenção de problemas de saúde em situações em que a pessoa, por exemplo, ela tem uma dependência química e não deseja parar de fazer o uso daquela droga. Mas ela precisa também ter o cuidado em saúde, não pode ser negligenciado, de forma que os danos, mesmo com o uso da droga, os danos sejam minimizados. Cuidados paliativos e vigilância em saúde. Cuidados paliativos, quando que isso pode acontecer? Vou dar um exemplo para vocês.
quando tem um paciente que ele está em cuidados paliativos de fato e ele está recebendo esse cuidado em casa. A atenção primária, ela pode ir até a casa desse paciente, a equipe de atenção primária pode ir até a casa e realizar esses cuidados paliativos. Então, a atenção primária, dizem que é um nível de complexidade muito baixo. Mas, na verdade, se for para a gente analisar a quantidade de ações que pode ser realizada dentro da atenção primária, não necessariamente, alguém querendo participar, não necessariamente é baixa complexidade. Vocês conseguem perceber essa lógica da atenção primária, quanto ela é complexa? Na verdade, à medida que a gente vai mudando os níveis de cuidado à saúde, vai se alterando a questão tecnológica, de especialidade, ou de, por exemplo, o trabalho a ser ofertado em si. Mas em questão de complexidade, hoje a gente já entende que a atenção primária é complexa. Não é um nível mínimo de complexidade, porque existe uma ciência para entender todo esse trabalho da atenção primária. Antigamente, a atenção primária ela era vista, por exemplo, como um lugar de profissionais de saúde que estavam lá para aprender a trabalhar. Hoje em dia, não necessariamente. A atenção primária ela tem que ter essa atenção especial, inclusive acadêmica, porque, na verdade, ela oferta um serviço bem complexo para a população. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem ir falando, tá bom? Não? Então, vamos para o próximo slide aqui. Essa aula hoje, ela é curta, por quê? Porque a atenção, a PNAD, ela é bem extensa, então não vai ser possível nessa aula a gente falar de toda a PNAD pela sua extensão, e também porque no nosso curso nós vamos falar com maior detalhamento, porque nós temos outros dispositivos da atenção primária que também têm que ser abordados, e nós não vamos abordar eles nessa aula hoje. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, EMULTI, isso aí nós não vamos falar hoje com detalhamento, nós vamos falar especificamente da PNAD. E também, lembrando que a PNAD está lá no edital do ENARE, e hoje nós já estamos trabalhando um pouco desse edital do ENARE. Então, no artigo 3º, nós temos os seguintes princípios e diretrizes. Primeiro, eu vou falar dos princípios para vocês. Os princípios: universalidade, equidade e integralidade. Universalidade significa que tem que ter uma cobertura universal. É possível, né? Pode ser que um dia seja possível, mas por enquanto a gente tem que fazer o máximo para que isso aconteça. Então, quer dizer, a universalidade é o acesso à saúde para todas as pessoas, todos os brasileiros que necessitam. Então, a universidade é o alcance a toda a população. Por isso que a gente chama de universalidade, é um princípio da PNAD. A equidade, tratar todos iguais, considerando as suas diferenças. Entendendo que tem pessoas que são mais vulneráveis, tem pessoas que têm necessidades específicas. Então, nós temos que tratar essas pessoas de forma equânime. Então, por isso, é um princípio da Política Nacional de Atenção Básica. E integralidade é atender a todas as demandas de saúde de todos os indivíduos brasileiros. Pensando que o seguinte, pode ser que aquela pessoa não consiga resolver aquele problema de saúde dele na atenção primária, mas entender que a atenção primária ela tem um papel de, mesmo que ela não resolva, ela dá um norte para esse paciente. E isso é integralidade. É o quê? Esse paciente, ele tem um acesso, ou esse usuário, né? Ele tem um acesso ao serviço de saúde, independentemente da queixa que ele venha trazendo. Então, a atenção primária ela tem que ser resolutiva, inclusive ao encaminhar.
na verdade, integralidade é uma coisa tão complexa, existe toda uma teoria por trás da integralidade, é uma coisa tão complexa que a gente tem que entender até essa lógica do encaminhamento, que no SUS chamamos de referência e contra-referência. Mas a integralidade é isso, é ofertar um serviço de saúde que seja acessível, seja universal, equânime e que atenda a todas as queixas desse paciente. Pode falar, Maria Clara? Eu acho interessante, eu entendi. Tá bem Tá bem baixo o seu áudio. Vou... Melhorou o áudio? Melhorou. Tá, é porque eu tenho que falar com o microfone bem pertinho. Eu acho interessante que tem essa quebra com a questão curativa, né? Que a intenção não é só curar o indivíduo, né? A intenção é o tratamento mesmo, o cuidado. Vai mais para o lado do cuidado do que da cura, né? Que é muito do modelo biomédico. Exatamente. E tem muito a ver com o que a gente falou na aula passada. Tem muito a ver com isso. A ideia é realmente romper com esse modelo curativo e ofertar uma saúde de uma forma mais completa. E não somente a ausência de doenças, né? Como se via a saúde assim, antigamente. Hoje não se vê a saúde mais dessa forma. Então, não é enxergar a saúde mais como uma ausência de doenças, mas sim como um estado de bem-estar biopsicossocial. Então, esses 3 princípios aí, eles são estruturantes para entender essa lógica do sistema. E quais seriam as diretrizes? Letra A, regionalização e hierarquização. A regionalização significa que o serviço de saúde ele tem que ser ofertado por regiões. Aquela pessoa ela tem que resolver aquele problema de saúde na região que ela mora, e se não tiver esse serviço de saúde na região que ela mora, ele tem que ser ofertado no lugar mais perto. Aliás, esse paciente ele tem que ser referenciado para onde tiver o serviço mais perto da casa dele. Entende? Então, a regionalização é isso. A hierarquização tem muito a ver com os níveis de atenção à saúde. Então, a ideia é o quê? Hoje, inclusive, a PNAB é de 2017, mas hoje a gente já está em 2021, então já temos aí 5 anos, né, de PNAB, 17. Aliás, a gente está em 2021, não, viajei, a gente está em 2023, então a gente tem 5 anos de PNAB. Já muita coisa já mudou aí na literatura, inclusive, né? Então, essa questão da hierarquização também é discutível, porque se for para a gente pensar em termos de rede, a rede não necessariamente tem que ser vista de uma forma hierarquizada. Mas a PNAB traz dessa forma, e é dessa forma que a gente vai explicar, que a gente está passando para vocês. A territorialização tem muito a ver com a regionalização. A territorialização é o quê? É que essa população tem muito a ver assim, com a população ter o acesso no território específico dela de saúde. Então, temos um território dividido geograficamente e demograficamente, e essa divisão, ela vai ser, e esse acesso ele vai acontecer de forma regionalizada. Vocês estão entendendo? Então, aí, dentro desse território, nós temos uma população adscrita, a população correspondente àquele território. Lembrando que o território, ele é tanto geográfico, mas também demográfico. Temos lá questões sociodemográficas para se definir um território de saúde. Não é só a questão geográfica lá de delimitar a fronteira, o espaço físico, não. Temos a questão sociodemográfica também. E o cuidado centrado na pessoa, esse é muito interessante, porque, inclusive, a gente até tem uma abordagem na psicologia, né, que é como é que é o nome da abordagem na psicologia? Quem lembra aí? É humanismo? A Que é de Carl abordagem Rogers. centrada na pessoa, de Carl Rogers.
É isso aí. Tem muito a ver com É humanista, não é? entender o indivíduo. É humanista. Acho que, salvo engano, é humanista mesmo. Então, tem muito a ver com a compreensão do indivíduo de uma forma a partir do que ele traz, e não a partir do que eu acho que é a verdade sobre aquele paciente. Para a psicologia, isso é bem fácil de entender, né? Porque, como eu disse, nós temos até uma abordagem que fala sobre isso. É o olhar que aquele paciente traz e o profissional entender aquela vivência daquele paciente a partir daquela subjetividade que ele traz. E a resolutividade, como eu falei para vocês, tem que haver um nível, a expectativa é um nível de 80% de resolutividade dentro da atenção primária. Olha só que complexo. Então, nós temos uma observação importante que diz respeito à denominação das unidades, tá? Que foi dada na redação da portaria do Gabinete do Ministro, número 397, de 2020, que faz essa diferenciação entre unidade básica de saúde, que é um estabelecimento que não possui equipe de saúde da família, e unidade de saúde da família, USF, que aí ele define aqui, ó, estabelecimento com pelo menos uma equipe de saúde da família, que com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana, os 12 meses do ano. Então, gente, ó, o UBS é uma unidade básica menos complexa e o USF é uma unidade mais complexa. Ou seja, a USF ela é uma unidade de saúde que ela tem uma equipe completa de saúde, pelo menos uma equipe completa de saúde da família. Já a UBS, ela não tem uma equipe de saúde da família. Vocês percebem? Por quê? Porque no Brasil ainda existem alguns modelos de se produzir saúde que não são aos moldes do que o Ministério da Saúde traz sobre saúde da família. Então, tem essa diferenciação entre unidades de saúde, a título de curiosidade para vocês, e é também um adendo aí na PNAB, tá bom? E aqui a PNAB, ela traz também as responsabilidades de cada esfera de governo. Tá? Ela traz o governo federal, estadual e municipal. O que é que cada esfera de governo é responsável. Essa parte, gente, eu vou recomendar que vocês façam a leitura. Não vai ser passado nessa aula, vai ser mais detalhado no nosso curso, mas as responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, porque existe uma responsabilidade comum, e é muito importante que você também compreenda essas responsabilidades em comum. Por quê? Porque elas também são altamente concursáveis. Pode cair, por exemplo, lá, alternativas, falando uma coisa específica que é só a responsabilidade do governo federal. Né? Pode cair uma pergunta falando assim, qual alternativa tem a ver com a responsabilidade de todas as esferas? E aí, cada alternativa, uma é do governo estadual, outro do governo federal, outro municipal, e aí a alternativa, que é as três, vai ser que você vai observar bem na hora de resolver. Então, quais seriam essas responsabilidades? Cumprir os princípios e diretrizes, isso é óbvio, né? Todas as esferas de governo têm que cumprir os princípios e diretrizes da PNAB. A ESF, como estratégia prioritária, esse também é um problema que se traz na nova PNAB, que essa PNAB, apesar dela já ter 5 anos, ainda se chama ela de nova PNAB, porque tem uma outra de 2012. Então, esse é um problema, por quê? Ele fala da ESF como estratégia prioritária. Ele não necessariamente fala que todas as equipes têm que ser transformadas em ESF. Eles dizem que é prioritário. Então, essa é uma limitação dessa nova PNAB. E tem muito a ver com o contexto histórico a qual ela foi desenvolvida, ela foi aprovada. Por quê? Porque nós tivemos aí uma transição de governo, né, pós-impeachment, e entra um governo mais, vamos dizer assim, mais capitalista, né? Então, esse governo mais capitalista, ele vai dar o seu tom
na hora de falar de uma política nacional de atenção básica. Então, sempre que vocês lerem uma portaria, compreendam e pensem no contexto histórico dessa portaria. Por que ela é dessa forma? Por que nós vamos ter determinadas críticas específicas, né? E como eu disse, existe sempre... Ontem eu até escrevi um texto sobre isso no Instagram, pensando sobre isso. Existem sempre essas contradições entre uma saúde mais mercantilizada e uma saúde como direito, né? A saúde como mercadoria e a saúde como direito. Sempre vai ter. Então, quanto mais voltada para a direita, nós temos, ou centro-direita, nós vamos ter uma saúde voltada para essa questão mais capitalista. Quanto mais centro-esquerda e caminhando para a esquerda, vamos ter a saúde vista como o direito, né? Como um direito específico. Por que eu estou falando isso? Porque existe mesmo essa diferenciação em cada governo que entra, cada governo que vai lá fazer, dar o seu tom lá na saúde, vai ter essa influência específica. Mas uma coisa que ela é muito importante é que a saúde pública, ela é uma luta coletiva. Então, lógico, sempre que entra um governante, por exemplo, que enxerga a saúde como mercadoria, vai ter a oposição, vai ter alguém que discorda daquilo, né? E principalmente profissionais de saúde ali, nessa história da saúde coletiva no Brasil. Vou tomar uma água aqui. Cadê? Outra coisa, que é a atribuição de todas as esferas de governo. Infraestrutura, financiamento tripartite. O que seria esse tripartite? Financiamento ele tem que ser das 3 esferas de governo, todos os 3 têm que ter responsabilidade com o financiamento da atenção básica. Garantir acesso equânime, já falei, universal e ordenado, estabelecer estratégias nos planos, técnicas e organizacionais, fixação de profissionais de saúde. O que seria essa fixação de profissionais de saúde? É a abertura de concurso público para que esses profissionais de saúde possam ficar por muito tempo naquela equipe e possam vincular com aquela população. É claro que, na prática, a teoria é outra, mas o que a PNAB traz é isso. Consolidar o CISAB, tá, gente? O CISAB, ele é o Sistema de Informação da Atenção Básica, então tem que haver essa consolidação. A ambiência é um termo da Política Nacional de Humanização, ou seja, promover uma infraestrutura que seja acessível para aquela população. Assistência farmacêutica, salvo engano, eu não lembro de qual concurso, de qual banca que caiu uma pergunta dessa. Caiu falando assim que assistência farmacêutica não era atribuição de nenhuma das esferas de governo. E vocês estão vendo aí na PNAB. Articulação com o subsistema indígena, dentre outros. Na PNAB temos um subsistema indígena que vale a pena dar uma olhada. Tá bom, gente? Aliás, na PNAB não, na Lei 8.080, temos um subsistema indígena, que é altamente concursável também, residenciável. Eu vou trazer aqui para vocês uma questão, que é da residência enfermagem da UFG de 2020. E antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Pode falar, Maria Clara. Qual é a lei que você falou, né, dessa indígena? Por favor, você pode repetir? Lei 8.080. Deixa eu só abrir ela aqui. Obrigada. Só para eu confirmar aqui para vocês, porque a Lei 8.080 é a Lei Orgânica da Saúde, tá? E eu tenho 99% de certeza que é
A lei 80, a gente chama de 80-80. Mas eu vou projetar aqui para vocês, porque nós estamos gravando a aula e a gente tem que falar e mostrar. A internet está uma benção hoje. Mas enquanto a lei aqui não carrega, nós vamos ler a pergunta e depois eu vou mostrar aqui para vocês. Considera-se como estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica à saúde. Letra A, acolhimento humanizado. Letra B, classificação de risco. Letra C, atendimento de urgência e emergência. Letra D, a saúde da família. Maria Clara, qual é a resposta? Eu vou perguntar para a Tainá, porque a Tainá sabe. Peraí, que eu não estava esperando você falar os nomes. Só um minutinho, deixa eu ler aqui a questão. Pode fazer a leitura aí. Eu tô entre a A e a D, mas eu vou chutar a D de dado. Então, você não chutou. É a letra D mesmo, gente. Ó, estratégia prioritária. Isso aí, a resposta está até no slide. Estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica à saúde. Gente, sempre que o Ministério da Saúde for abrir uma nova equipe de atenção básica em qualquer lugar do Brasil, ele tem que abrir uma equipe de saúde da família. Ele não pode abrir uma equipe desmobilizada ou uma equipe incompleta, né? Sempre que o Ministério da Saúde autorizar uma equipe, na verdade, o Ministério vai autorizar e o município vai executar. Sempre que o Ministério da Saúde autorizar a equipe de atenção básica, ele vai autorizar uma equipe de saúde da família naquele território. Tá bom, gente? Então, a estratégia prioritária é a saúde da família. Por quê? A saúde da família, aliás, a família é o primeiro núcleo coletivo daquele lugar, né? Daquela casa. O primeiro núcleo coletivo do indivíduo é a família. Então, a priorização aqui é a saúde da família. Porque muitas vezes, quando um paciente, uma pessoa está adoecida naquele núcleo familiar, toda a família vai sofrer algum impacto específico. Então, o problema de saúde, de uma forma geral, sempre tem que ser visto de uma forma familiar, não é mesmo? Então, é isso. Pessoal, depois, na hora que a gente for postar no YouTube, eu coloco para vocês certinho o subsistema indígena, para vocês entenderem do que é que eu falei, né? E lá no grupo a gente coloca também, tá bom? Porque não estou conseguindo abrir aqui na internet nesse momento. E eu falo para vocês. Beleza? Mais algum comentário? Eu vou parar a gravação aqui.